Senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, estamos de volta, hoje dividindo o nosso comentário em duas etapas. Na primeira etapa, para lamentar que o país não tenha amadurecido suficientemente a sua democracia para, num momento tão sério de desemprego, de fome, de miséria, de desastres, se esteja alguma coisa definida de um governo que começou há um mês e não temos ainda proposta nenhuma posta em prática ou pelo menos anunciada, levada ao conhecimento da população. Que me perdoe o ministro Paulo Guedes, por mais competente que ele seja, ele vem fraquejando, vem faltando para com a sociedade brasileira, para com a opinião pública, que está ávida para saber o que vai acontecer com o nosso país. 30 dias de governo e não sabemos o que aconteceu ainda com o Brasil, a não ser o desastre, mais um desastre terrível, clamoroso nas Minas Gerais, com mais uma barragem de rejeito se rompendo. Enquanto isso, a sociedade brasileira, que padece aposentadorias irrisórias, malignas, perversas, porque no Brasil você não tem direito à aposentadoria em cima daquilo com que você contribuiu durante 35 e 30 anos, homens e mulheres. Querem fazer uma reforma da Previdência, mas não pode ser uma reforma da Previdência impositiva. Tem que ser uma reforma da Previdência ética, correta, porque com uma regra de 3 simples, você sabe quanto se precisa pagar em 35, 40 ou 45 anos para ter uma aposentadoria em cima daquele salário com o qual você contribuiu durante esses 35 e 40 anos, no caso atual de 30 e 35 anos. Por quê? Porque encheram a Previdência de penduricalhos, de velhinhos do fundo rural, de donas de casa que pode pagar somente 10 anos e tem direito à aposentadoria. E o pior, aquele velhinho, aquele idoso, aquela idosa que completa uma idade de aposentadoria, as mulheres com 60 e os homens com 65 têm direito a um salário mínimo enquanto vida tiver para concluir a sua expectativa de vida. Senhores, que essas benesses existam, que elas tenham, que elas sejam necessárias. Agora, o que não se admite é tirar do bolão previdenciário, daqueles que contribuem, porque enquanto aqueles que contribuem não têm uma aposentadoria justa, quem não contribuiu coisa nenhuma tem direito à aposentadoria. Esse é o Brasil esculhambada da esquerda burra, da esquerda corrupta que governou o Brasil e não consertou essa anomalia, essa imoralidade na previdência do país. Eu acho que as benesses para os velhinhos do fundo rural, para as donas de casa que só podem pagar 10 anos e já pode se aposentar, para aqueles que não pagaram coisa nenhuma e têm direito a receber do INSS, que recebam direto do governo federal. Que o Congresso Nacional vote uma lei dizendo que os benefícios da Previdência não podem ser tirados do bolão da Previdência daqueles que contribuem. Não! Tirado o OGU, aí sim entra o Orçamento Geral da União. Quebraram a Previdência, roubaram a Previdência, roubaram os planos de saúde. Senhores, roubaram tanto nesse país que a canalice avacalhou o país, avacalhou a presidência, avacalharam tudo. Por quê? Porque botam gente analfabeta no poder. Analfabeto não pode governar, analfabeto não sabe governar. Para governar um país com a dimensão continental do Brasil, tem que ser gente culta, erudita, preparada, com doutorado, para estudar e fazer leis com responsabilidade. Daí entender e dizer ao ministro Paulo Guedes, o senhor, desde outubro, que o senhor tem na mão a responsabilidade de reger a economia do país. E até hoje, o senhor ainda não disse a que veio, nem para que veio. A opinião pública toda está ávida para conhecer suas propostas.
o que o senhor vai pretender fazer com o nosso país. Mas, infelizmente, não conhecemos nada até hoje. De outubro para cá são quase 90, 120 dias. 3 meses do ano que passou e mais um mês do ano que está terminando, que é o mês de janeiro. Doutor Paulo Guedes, diga alguma coisa. Fale alguma coisa. Converse com a sociedade, converse com a opinião pública. Diga o que o senhor pretende fazer. E vamos trazer uma proposta que seja acolhida com prazer pela população brasileira. Chega de tirar os direitos de quem tem. Faz uma aposentadoria justa, legal, de acordo com a expectativa de vida hoje do brasileiro. 72 anos homem e 79 mulheres. Por que não aposentar com 60 e 65 e deixar fazer um caixa forte para a Previdência do Brasil? Desculpem. E tem mais, ministro Bolsonaro, ministro Paulo Guedes. O país está exigindo transparência nas propostas. A sociedade quer discutir. Não se pode empurrar de goela abaixo do brasileiro aquilo que um tecnocrata qualquer entender que é bom para o país, não. Tem que ser levado para uma equipe de consenso, de planejadores, de homens competentes, onde tenham representantes do povo para dialogar, conversar, discutir o que é melhor para a sociedade brasileira. Não dá mais para esperar, ministro. Comece a discutir esta semana com a imprensa, com a sociedade, mostrando o que o senhor vai mandar para o Congresso. Não é mandar qualquer coisa não, porque ninguém vai engolir qualquer coisa. O país está com muita esperança no presidente Bolsonaro. E a equipe econômica do presidente Bolsonaro não pode frustrar a sociedade brasileira, que votou na mudança, acreditando na esperança de dias melhores. E para concluir o comentário de hoje, uma crítica dura contra a Vale do Rio Doce, que permitiu mais um desastre pior do que o outro, e a imprensa já começa a mostrar novas barragens que podem se romper. Deus, que país é esse? Cadê o CREA? Onde está a fiscalização federal deste país? Por que fazer um restaurante numa situação, porque não a montante fazer numa posição ajuizante? Tinha que ser a montante, acima da barragem, fazer um restaurante na margem do precipício, na frente do córrego, por onde poderia passar essa barragem em caso de rompimento. É desrespeito ao cidadão, é desrespeito às famílias, é desrespeito aos trabalhadores. É preciso que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal fiscalize com rigor a história do rompimento dessa barragem. E mais, indenização justa para os brasileiros que perderam a vida para esta multinacional. Não era mais para acontecer aquilo. Eu ouvi a entrevista desse presidente da Vale do Rio Doce. Tem que ser afastado, tem que ser demitido, tem sobrenome de estrangeiro, mas é incompetente. Não poderia ter permitido fazer um refeitório dos servidores, dos trabalhadores, dos técnicos da empresa, numa situação abaixo da barragem. Tinha que ser a montante e não numa posição ajuizante. Ajuizante, senhores, é desrespeito à humanidade, é não ter pena das famílias, é se achar um semideus e achar que essa barragem nunca ia se romper. Cadê o CREA que aprovou esse restaurante na base abaixo dessa barragem? Todos têm responsabilidade. É por isso, presidente Bolsonaro, que Vossa Excelência tem muita responsabilidade. Ainda bem que o senhor tem generais por trás do senhor, que estudaram, que fizeram um EFA, que têm bom senso
para ajudar a botar a porcaria deste país no eixo da moralidade, da ética e do respeito à cidadania que ninguém nunca mais teve nesse país, devido a uma esquerda torpe, burra, medíocre, analfabeta e incompetente que achava que ia governar um país com tantas complexidades. Deu no que deu. Soma de tudo, igual à corrupção degenerada, global, de uma equipe de ladrões que desgovernou esse país. É o nosso comentário de hoje, prometendo voltar no próximo domingo. Tchau.